Olá, meus amores, tudo bom? Então, estamos hoje aqui para uma nova aula, certo? Hoje a gente vai falar sobre o ciclo do oxigênio. Para iniciar, uma mensagem aí do Pequeno Príncipe. Eu não preciso de ti, tu não precisas de mim. Mas se tu me cativares e se eu te cativar, ambos precisaremos um do outro. A gente só conhece bem as coisas que cativou. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E vocês são cativantes, me cativaram e participarão da minha vida o tempo todo, certo? Mesmo não tendo uma presença física, que nem esse momento que a gente está vivendo, né? Vocês ainda continuam sendo extremamente importantes para mim, meus amores. Iniciando a nossa aula de hoje, então, com o ciclo do oxigênio. Então, o ciclo do oxigênio se baseia no fluxo dos átomos desse elemento através de substâncias inorgânicas e orgânicas no planeta. Uma vez que é encontrado em diversas substâncias, esse ciclo é bastante complexo e envolve muitos processos. Então, lá, quando a gente fala em ciclo do oxigênio, a gente já pensa primeiramente em ar, né, o gás indispensável para a nossa respiração e também na água, não é? Você sabia que tanto nos oceanos quanto na crosta, o oxigênio é o elemento encontrado em maior quantidade? E na atmosfera ele é o segundo, o primeiro é o nitrogênio. Quando a gente fala em atmosfera, nós vamos lembrar do oxigênio, do ozono, do carbono, do nitrogênio, do enxofre, do monóxido de nitrogênio, entre outros gases, certo? O oxigênio, então, ele vai estar em 3 locais: na atmosfera, na biosfera e na litosfera, certo? Na atmosfera, ele vai rodear toda a superfície da Terra e ele é o gás que é indispensável para a nossa sobrevivência. Na biosfera, os organismos vivos e o seu ambiente, porque ele está ali, né, com relação ao ambiente, seria na fotossíntese. E na litosfera, ele faz parte desta parte sólida do exterior da Terra. A gente vai já entender daqui a pouquinho por que isso, tá? Onde nós temos a atmosfera, a biosfera e a litosfera. E também faz parte da hidrosfera, por causa da molécula da água. Diante dos reservatórios principais se dá o chamado ciclo do oxigênio. Para que ele aconteça, são necessários alguns processos. Esses processos podem ser biológicos, físicos, geológicos e hidrológicos. O oxigênio, quando a gente fala em oxigênio, a gente já imagina que a maior parte da atmosfera seja constituída de oxigênio. Não, ela é constituída em 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e o resto são os outros gases presentes ali. O oxigênio ele vai satisfazer toda a necessidade dos organismos terrestres através da respiração. Porque quando a gente respira, a gente já estudou isso lá no primeiro ano, né? Quando a gente respira, esse oxigênio que entra através das nossas vias respiratórias, ele vai se ligar à hemoglobina. Se liga à hemoglobina formando a oxihemoglobina, tornando o sangue que era venoso em sangue arterial. Ele vai ser carregado através de artérias, né? Primeiro das veias pulmonares, daí chegou lá do lado esquerdo do coração, vai ser carregado através da artéria aorta para todas as células do nosso corpo. Quando essa oxihemoglobina chega na célula, ela larga o oxigênio e se liga ao gás carbônico, formando a carbohemoglobina, tornando o sangue arterial em sangue venoso. Volta lá através das veias cavas inferior e superior para o lado direito do nosso coração. Sai desse lado direito do coração através da artéria pulmonar
e vai lá para o pulmão, onde acontece essa troca gasosa. Sai o gás carbônico e entra o oxigênio para retornar todo esse ciclo. E o oxigênio que ficou lá na nossa célula, ele vai entrar na mitocôndria, ele vai auxiliar o ácido pirúvico a entrar na mitocôndria para que seja realizada a respiração celular, que é isso que dá energia para as nossas células, certo? Então, nós temos grande parte do oxigênio localizado ali na crosta terrestre, que seria na litosfera, certo? 99,5% vai ser a constituição da litosfera com o oxigênio. O restante vai ficar lá na atmosfera e tem a representação com os demais elementos. O principal fator na produção de oxigênio é a fotossíntese. Então, nós precisamos obrigatoriamente das plantas, porque são as plantas que vão fazer essa reciclagem do gás carbônico, que a gente já estudou, né, o ciclo do gás carbônico, para retornar em oxigênio. Lembrando que o oxigênio provém da quebra da molécula de água. O oxigênio é o elemento mais abundante em massa na crosta terrestre e nos oceanos. E o segundo na atmosfera, o primeiro, nitrogênio. O oxigênio ele vai poder ser encontrado sob forma molecular ou compondo com outros organismos, com outros elementos, né? Um dos casos ali é o dióxido de carbono, né? O oxigênio que está na atmosfera e nos oceanos, nós temos lá o ozônio, que vai formar a camada de ozônio na estratosfera, o fósforo, que está dissolvido nos oceanos e é essencial para a realização da fotossíntese. O oxigênio também vai ter um ciclo entre a biosfera e a litosfera, entre os organismos marinhos na biosfera, que vão criar as conchas, que é rica em oxigênio. O pessoal até fala que não deveriam tirar as conchas das praias, porque essas conchas elas servem de nutrientes depois, né, para os seres que vivem na água. O ciclo do oxigênio, então, ele pode ser mantido pelos processos biológicos, físicos, geológicos e hidrológicos. E a principal forma de produção do oxigênio será sempre pela fotossíntese e, detalhe, pelas algas. Então, as algas são as que fazem essa produção em massa do oxigênio que nós utilizamos na nossa respiração, certo? Embora as plantas consumam parte do oxigênio, a quantidade produzida é 30 vezes maior que a consumida. Então, por mais que ela vá consumir esse oxigênio, a taxa de produção ainda é maior. Isso foi um dos fatores que possibilitou o surgimento de todas as formas de vida que temos hoje no nosso planeta. Outra forma de produção seria pela fotólise, que é o caso da respiração celular, da fotossíntese, né? Em que a quebra da molécula de água vai produzir oxigênio. Ali nós temos uma ilustração do ciclo do oxigênio, né? Fotólise da água seria a quebra da molécula de água, que vai produzir o hidrogênio e moléculas de oxigênio. Relação do ciclo do oxigênio com os outros ciclos. Com relação ao ciclo do nitrogênio, a presença de certos organismos como plantas e animais que morrem e vão se decompor por ação de fungos e bactérias, com a presença do oxigênio formam essas substâncias nitrogenadas, que serão transformadas em amônia. Uma parte será aproveitada pelas plantas e a outra parte vai para a atmosfera. Lembra lá do ciclo do nitrogênio, né? Nitrogênio transforma, primeiro, né, nós temos as bactérias que transformam nitrogênio em amônia, as outras bactérias que transformarão amônia em nitrito,
outras pela nitratação, nitrito e nitrato, e as que pegam o nitrato e devolvem para a atmosfera como forma de nitrogênio de novo. Dentro do ciclo do carbono será, né, a fotossíntese e a respiração celular, em que a gente faz essa troca. Plantas, através da fotossíntese, produzem oxigênio e os animais, através da respiração, produzem gás carbônico. Então, faz uma troca. Qual a importância do ciclo do oxigênio? O oxigênio produzido pode participar também da formação da camada de ozônio. Então, isso a gente aprende lá no primeiro ano também, quando vai formar a camada de ozônio através dos seres aeróbios, né? Em que o ser aeróbio, os fotossintetizantes, começaram a produzir essa molécula de oxigênio que foi se ligando e transformando em moléculas de ozônio, indo lá para a atmosfera e formando toda aquela camada de ozônio. Ele será utilizado também na queima de combustíveis orgânicos. Fatores antropogênicos que podem afetar este ciclo. Primeiro, a poluição, escapamento de carros, gases que saem pelas chaminés das fábricas, destruição da vegetação. Então, um desmatamento em massa vai poder fazer com que esse oxigênio não seja renovado. Destruição da camada de ozônio, principalmente, a gente viu isso lá no ciclo do gás carbônico, né? Mas principalmente através dos CFCs e também de alguns animais. E aumento de gases da casa verde, que seriam esses gases que são altamente poluentes para as plantas. Coisas que aconteceriam se ficássemos 5 segundos sem oxigênio. Então, presta atenção como isso é sério. Se o oxigênio acabasse, primeiro, todo o mar secaria, porque não tem a molécula de água sem a presença do oxigênio. Tudo que é de concreto desmoronaria, porque o oxigênio vai fazer essa liga entre as moléculas de concreto. Acabou o oxigênio, tudo vira pó. O céu ficaria escuro, porque quando a gente olha ali as moléculas de oxigênio, elas que fazem essa reflexão da luz. Por isso que a gente enxerga o céu azul, né? As ligas metálicas se fundiriam, porque os metais se juntam quando entram em contato sem a oxigenação. A superfície da Terra ruiniria, porque 45% da crosta terrestre é feita de oxigênio. Aí seria o fim do mundo. Então, nós não podemos ficar 5 segundos sem o oxigênio, certo? Então, nós temos ali dentro do ciclo do oxigênio fotossíntese, respiração, formação de ozônio, oxidação e combustão. E, para finalizar, 10 fatos importantes sobre o oxigênio. Primeiro, o Sol é composto por cerca de 1% de oxigênio. Segundo, o oxigênio é essencial para a vida humana e pode ser encontrado no ar que respiramos e na água que bebemos. Terceiro, a fotossíntese é um processo que, através das plantas e da luz solar, converte o dióxido de carbono em compostos orgânicos que são essenciais para a renovação deste oxigênio. Que eu falei para vocês, né? Essa troca entre o ciclo do carbono e o ciclo do oxigênio é de extrema importância para a nossa sobrevivência. Quarto, o ar seco é composto por 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de todos os outros gases. Quinto, na aurora boreal, as luzes verdes e vermelhas são criadas por átomos de oxigênio. Do mesmo jeito, né, que o nosso céu ele vai ser formado através dessa reflexão da luz, por isso que a gente enxerga ele azul. Sexto,
Quase 2/3 do peso de todos os seres vivos vem do oxigênio, principalmente porque todos os seres são maioritariamente constituídos por água, e 88,9% do peso da água vem do oxigênio, certo? Então, nós temos ali o corpo de um ser humano, 61% vai ser constituído de oxigênio, 23% de carbono, 10% de hidrogênio, 2,6% de nitrogênio, 1,4% de cálcio, 1,1% de fósforo e 1% de todos os outros elementos. Sétimo, a alta concentração de oxigênio fomenta a rápida combustão. Apesar de ser necessário uma faísca ou calor para iniciar o fogo, a existência do oxigênio concentrado perto de combustíveis pode ser muito perigosa. Tem um caso de pessoas que... Teve um caso bem sério de 3 moços que eles eram do Ceará e eles vieram para o Rio Grande do Sul para trabalhar. E eles foram para o Rio Grande do Sul no inverno. Aí eles trabalhavam num restaurante. Eu não conheço o Rio Grande do Sul, mas os restaurantes, alguns, né, eles têm um fogareiro em cima da mesa. E Ceará para o Rio Grande do Sul, totalmente diferente, né? Esses meninos, eles ficaram com muito frio, tiveram uma brilhante ideia de pegar um fogareiro desse e levar para dentro do apartamento, do lugar onde eles moravam lá. Eles colocaram esse fogareiro no meio da sala e os 3 deitaram em volta do fogareiro. Tudo fechado a casa porque eles estavam com muito frio. O que aconteceu? Este fogo consumiu todo o oxigênio do espaço onde eles estavam. No outro dia eles não foram trabalhar. Os 3 estavam mortos, porque eles foram assim, perderam todo o oxigênio da sua respiração para que o fogo se tornasse aceso, né? Ficasse aceso ali. E eles não sabiam dessa questão. Então é extremamente perigoso. Eu também já vi casos de pessoas que colocam fogo em um potinho com álcool para levar no banheiro para tomar banho. Daí fecha todo o banheiro e fica ali tomando banho para esquentar o banheiro. Tem um problema sério também, porque esse fogo que está no pote com álcool, ele vai consumir o oxigênio do banheiro se não tiver nenhuma fresta para entrar ali. Aí tem casos de pessoas que morrem tomando banho devido a esse consumo do oxigênio pelo fogo, certo? O oxigênio é incolor, inodoro e insípido. Por outras palavras, não tem cor, não tem cheiro, não tem sabor, igual à água, tá? Nono, a maioria do oxigênio existente no planeta Terra é produzido por algas. São ali as algas que vão produzir essa máxima quantidade de oxigênio que vai ser trazido para nós através do vento. Né? Porque por aqui não tem mar. Então, ele traz. E, para finalizar, o oxigênio é o terceiro elemento mais abundante no universo. Então, nós temos ali primeiro o hidrogênio, segundo o hélio, terceiro o oxigênio e 1% ali está de todos os outros elementos. Tranquilo, pessoal? Gratidão imensa pela nossa aula. Beijo grande para vocês e até a próxima.